Fala fera, aqui é Josualdo Pires. Se você não me conhece, eu sou medalhista internacional de física e ensino o método que eu usei para chegar nesse nível. No vídeo de hoje eu trouxe algo especial. Eu selecionei algumas questões direto do meu curso de física para escolas militares. É material exclusivo que eu decidi abrir para vocês aqui no YouTube. A gente vai resolver tudo passo a passo agora, mas antes, a lista com esses enunciados está de graça lá no meu grupo do Telegram e WhatsApp. O link está na descrição. Entra lá, baixa o PDF e vê como a gente destrói essas questões de nível militar. Vamos lá. Pêndulo e aceleração mínima. Vou começar a colocar o título, dos problemas, fica bem legal. Ó, um pêndulo cujo fio forma um ângulo de 45 graus com a vertical é solto. Qual o valor do cosseno do ângulo que o fio faz com a vertical na posição em que atingirá a aceleração mínima? V. Temos o pêndulo. Então, deixa eu dar um zoom aqui. A posição inicial dele está mais ou menos aqui, fazendo 45 com a vertical. ,45 graus com a vertical. Ele vai ser solto, tá? Vai fazer essa trajetória aqui circular. Mas entre essa posição e a posição mais baixa, existe uma posição em que a aceleração vai ser mínima, tá? Eu não sei que posição é essa, a gente vai descobrir. Então vamos colocar aqui uma posição qualquer. É sempre assim, quando a gente não sabe a posição, né, exata, se não for dito, vamos assumir uma posição qualquer e desenvolver com base em alguma informação. Nesse caso, é nessa posição que a aceleração é mínima. Veja, massa M, comprimento L, tá? Vou fazer assim de forma literal. Então, inicialmente, né, essa distância aqui vale L cosseno 45, certo? Isso aqui vale L cosseno 45. Bom, aceleração mínima. Vamos conversar logo sobre isso, né? Vamos resolver logo esse mistério. Conforme ele entra em movimento, existem duas acelerações atuantes no objeto. A aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá? Existe uma aceleração tangencial. Aí tá. Isso é coisa que a gente vê tanto em dinâmica no movimento circular quanto em movimento circular. A aceleração tangencial, ou se eu não me engano, também tem cinemática vetorial, que é a aceleração tangencial, ela é responsável por alterar o módulo da velocidade. Enquanto a centrípeta, ela é a responsável, ela que aparece devido a resultante de forças que faz o corpo ter essa trajetória curvilínea. Então, digamos assim, ela é responsável pelo movimento circular. Centrípeta, que aponta para o centro, né? Então, aponta para o centro. Se tem aceleração centrípeta, tem uma resultante centrípeta, né? Mas aqui a gente só vai analisar a mesma aceleração por enquanto. Então tem duas acelerações. A aceleração resultante, tipo, existem essas duas, mas quando se fala em aceleração, ou apenas aceleração ou aceleração resultante, sem especificar, né, se é centrípeta ou tangencial, está se referindo à aceleração resultante, que é a soma das duas acelerações. Tá? Nesse caso, a soma dessas duas aqui, mas vou me encontrar
a gente consegue encontrar o valor de cada um aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos encontrar a aceleração centrípeta. Eita. A aceleração centrípeta, como é que calcula ela? Velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Bom, o raio da trajetória eu sei que vale L, o raio de curva. Vamos descobrir quem é V. A velocidade que a partícula tem nesse ponto. Sobre a velocidade, eu tenho o raio, né? Então, sobre a velocidade, eu tenho a aceleração centrípeta, tá? Ou seja, né, se eu multiplicar pela massa, eu tenho a resultante centrípeta. Mas nesse caso eu só quero aceleração mesmo. Então a aceleração é só isso aqui, tá? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Bom, velocidade eu vou encontrar, posso fazer aqui, ó, conservação de energia mecânica. Tá? Através da conservação de energia mecânica, eu encontro a velocidade. Então vamos lá. Aí como eu vou fazer energia potencial, né, energia cinética, eu vou ter que saber o desnível, né, entre as duas alturas. Vamos lá. Lembrando, né, que aqui é o ângulo θ, que eu vou descobrir esse cosseno, pois aqui é onde a aceleração é mínima. Enfim. Aqui é L cosseno 45. Daqui para cá vai ser o quê? L cosseno θ. Logo, esse desnível, né? Aqui vai ser L cosseno θ menos L cosseno 45. Ou seja, L cosseno θ menos cosseno 45. Adotando aqui como nível de referência, eu agora vou fazer a conservação de energia mecânica. Então, a energia mecânica inicial, nesse ponto, como parte do repouso, eu só tenho energia cinética, energia potencial, que é mg vezes a altura. Vou fazer direto, tá? A altura é L cosseno θ menos cosseno 45. Igual a energia cinética, que vai ter aqui. Como a partícula está no nível de referência, não vai ter energia potencial, né? Você vai ter energia cinética. Então, basicamente, né? Igualando a energia potencial com a energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Corta aqui. Então, velocidade ao quadrado, 2gl cosseno θ menos cosseno 45. Beleza, esse é o valor da velocidade. Se eu tenho a velocidade, eu tenho o módulo da aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R, que nesse caso, V ao quadrado é 2gl cosseno θ menos cosseno 45, dividido por L, que é o raio da trajetória. Ó. Simplifica aqui. A aceleração centrípeta, então, vai ser 2g vezes cosseno θ menos cosseno 45, tá? Em breve, eu vou substituir. Em breve eu troco, né, o cosseno de 45 pelo seu valor numérico. Em breve, agora não. Bom. E a aceleração tangencial? Como é que faz? Se liga.
Nesse ponto aqui, bom, a centrípeta aponta para o centro. Esse é o significado do nome, inclusive, né? Centrípeta aponta para o centro. Tangencial é tangente, tá? A gente vai encontrar a componente tangente. Essa aceleração eu não posso decompor em de tal forma que eu tenha uma componente tangencial, tá? Porém, existe outra aceleração que está atuando aí, que é da gravidade, tá? Então, G. E essa eu posso decompor em uma componente tangencial e outra perpendicular. Então, a aceleração tangencial, tá? É uma componente da aceleração da gravidade. Aí eu preciso saber o que? Esse ângulo. Vamos ver. Vai ser θ, né? Esse aqui é θ. Então, ó. Pera aí. É assim, ó. Faz o prolongamento aqui, prolongamento aqui. Então, ó. Né? Esse aqui é θ. Aqui vai ser θ. Então, aqui que é θ, beleza? Essa componente tangencial vai ser o quê? G seno θ. Logo, a componente tangencial é G seno θ. Pronto. Tenho a tangencial, tenho a centrípeta. Pronto, então, naquele ponto ali eu tenho uma centrípeta, as duas perpendiculares, né? É só somar. Aqui a centrípeta e aqui a tangencial. Então a aceleração resultante vai ser o quê? Raiz quadrada. Aliás, Pitágoras, né? Aceleração resultante ao quadrado é igual a centrípeta ao quadrado mais tangencial ao quadrado. Centrípeta ao quadrado é isso ao quadrado, né? Então 4 G ao quadrado cosseno θ menos cosseno 45 ao quadrado mais tangencial ao quadrado, que é G ao quadrado seno ao quadrado de θ. Beleza? Bom, daí não tem o que fazer, vamos desenvolver. Coloca o G ao quadrado em evidência. Aí fica, acompanha aí, 4 vezes isso ao quadrado, que vai ser o quê? Cosseno ao quadrado de θ, menos 2 vezes cosseno θ, vezes cosseno 45, tá, depois eu substituo agora mais cosseno ao quadrado de 45 mais seno ao quadrado de θ. Bom, agora eu trabalho manual, tá? Até eu reduzir essa expressão. Ó, outra coisa, era para ter falado no início. Quando uma questão fala assim, valor mínimo, máximo ou mínimo, alguma coisa que varia, mas que em algum momento vai ter valor mínimo ou máximo, a gente já pode pensar em duas coisas. Que a gente vai construir uma função do segundo grau
ou uma função seno ou cosseno. Porque são as únicas duas funções, para agora nesse nível médio, que tem valor máximo e mínimo, tá? Que a gente consegue encontrar. Aqui vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 2 vezes cosseno θ cosseno 45 mais cosseno 45 ao quadrado, que é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 2 sobre 4, que dá 1 meio. Mais seno ao quadrado de θ. Corta aqui. Multiplica por 4. Então, g ao quadrado vezes 4 cosseno ao quadrado de θ menos 4 raiz de 2 cosseno θ mais 2 mais seno ao quadrado. Bom, esse seno ao quadrado vai ser legal se eu trocar ele, né, por... Lembrando que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1. Então, seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de θ, né? Para deixar tudo em cosseno. Porque agora, se você observar bem, eu vou ter aqui uma expressão do segundo grau em cosseno θ. Então, aceleração resultante ao quadrado, g ao quadrado vezes 3 cosseno ao quadrado θ menos 4 raiz de 2, 4 vezes raiz de 2 cosseno θ mais 3. Pronto. Bom, veja então que a aceleração resultante depende do ângulo, tá? Depende do cosseno de θ. O cosseno θ está obedecendo uma função do segundo grau, tá? Assim. Ó, tá vendo? Aqui eu fiz, né, só uma representação da aceleração ao quadrado pelo cosseno do ângulo. Eu poderia chamar isso de x, tá? Trocar a variável, aí ficaria, né, 3x ao quadrado menos 4 raiz de 2x mais 3. Poderia. Então, veja. O mais interessante aqui é que existe um valor de cosseno que a aceleração resultante é o valor mínimo, tá vendo? Que é justamente o x do vértice, né? E como é que calcula o x do vértice? Menos b, né? Sobre 2a. Tipo, aqui está ao quadrado, mas isso não importa, porque quando aqui for o menor valor possível, aqui vai ser o menor valor possível, tá? Então, esse cosseno de θ, que é o cosseno do θ do vértice, é menos b sobre 2a, ou seja, menos b menos 4 raiz de 2 sobre 2 vezes a, 2 vezes 3. Portanto, o cosseno de θ para qual a aceleração é mínima
A aceleração resultante é mínima. Espera aí. Aqui fica 4, né? 4 raiz de 2 sobre 6. Então o resultado é 2 raiz de 3 sobre 3. Então, quando o cosseno for esse valor, não é um ângulo notável, né? Se fosse, seria bem interessante, mas, enfim, não é. Então, quando o cosseno for esse valor, a aceleração resultante vai ter aí um valor mínimo, beleza? Objeto em pista côncava e convexa. Um pequeno objeto está se movendo em uma rampa especial, que consiste em um arco circular côncavo e um convexo, ambos com um ângulo reto no centro e raio R, né, de meio metro. E eles se juntam suavemente com uma tangente comum horizontal, como é mostrado na figura. Determine a distância horizontal percorrida pelo objeto na rampa, dado que ele parte do repouso e se desprende da rampa a uma altitude 3/4 de R. O atrito é desprezivelmente pequeno. Tá, vamos lá. Primeiro fazer a figura aqui. Vamos aqui. Beleza. Bom, ele é solto de um ponto que... Bom, ele não dá muita informação sobre esse ponto onde ele é solto, né? Mas isso aqui é um círculo, é uma trajetória circular de raio R. R e R. Bom, ele vai ser solto, vai andar por aqui. Em certo ponto, ele vai perder contato. Essa informação vai ser bem útil. Ó, a uma altura 3/4 de R. Bom, se aqui foi 3/4 de R, obviamente aqui foi R sobre 2, né? Por quê? Porque... Ó, deixa eu mostrar isso. A soma, né, dessa medida com essa medida tem que ser R. Então, vamos supor, 3R sobre 4 mais X tem que ser igual a R. Multiplicando tudo por 4, dá 3R mais 4X igual a 4R. Ah, R sobre 4. Porque se eu somar com mais R sobre 4, dá R, né? Que é justamente o que falta. Então, isso aqui é R sobre 4, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui é onde ele perde contato. Aqui é onde ele perde contato. É o seguinte.
Isso aqui a gente vai usar... Quem estudou dinâmica no movimento circular viu que... Não só... Não, dinâmica no movimento circular não. Também cai nisso, mas... Em conservação de energia mecânica ou trabalho de energia, né, lá na aula de teorema da energia cinética, viu que um dos exemplos que eu falo é do corpo deslizando por uma superfície esférica assim, em onde ele perde o contato. Vamos reciclar aquilo ali. Vamos usar aquilo. Bom, traçar aqui uma reta, né, até o centro. Vamos chamar esse ângulo de θ, beleza? Primeiramente, esse ângulo de θ. Ele sai daqui do repouso, vai chegar aqui com certa velocidade, tá? Bom, vamos colocar as forças. De forças ele tem o peso e tem a força de contato. Vamos assumir que tem. Mas ele vai perder o contato, né? Então esse N vai ser igual a zero. Bom, vamos decompor o peso. Ó, se aqui é θ, aqui também vai ser θ. Então vamos decompor o peso. Porque o movimento ele é circular, então a gente vai fazer o quê? A dinâmica no movimento circular. Nesse ponto aqui, N vai ser igual a zero, porque onde ele perde o contato. Então, a resultante centrípeta é igual a... Ou seja, a resultante que aponta para o centro é essa componente do peso, que é mg cosseno θ. Resultante centrípeta. Massa, né, velocidade ao quadrado, sobre o raio da trajetória, igual a mg cosseno θ. Esse cosseno θ eu consigo descobrir, porque ele me disse a altura, né, em que perde o contato. Então, ó, cosseno θ é igual a θ adjacente sobre hipotenusa, que é R, né? Se eu olhar para esse triângulo retângulo. Então, vou ter o quê? 3/4 de R vezes 1 sobre R, corta. Então, cosseno de θ é 3/4. Isso é importante, né? Porque se eu tenho o cosseno, eu também vou ter o seno. E vou usar quando for necessário. Bom, substituindo aqui, ó. Então fica V ao quadrado sobre R e igual a G cosseno θ, que é 3/4. Então, V ao quadrado é igual a 3/4 de R vezes G. Beleza. Essa velocidade ele adquiriu devido a esse movimento, né? Essa descida. Bom, eu posso colocar aqui, ó. Descobrir de que altura eu posso descobrir de que altura ele começou o movimento. Se eu descobrir esse H, subtraindo de R sobre 4, eu vou conseguir descobrir a altura
H' que ele foi solto a partir do topo da circunferência de baixo, entendeu? Vamos lá. Vamos com calma. Vai ser importante descobrir esse H aqui. Bom, aí eu vou fazer conservação de energia mecânica, né? Adotando aqui o ponto mais baixo como nível de referência. Então, mgh é igual a mv ao quadrado. Energia potencial vai se transformar em energia cinética. (2gh), né, multiplicando por 2, é igual a V ao quadrado. Quem é V ao quadrado? 3/4 de R vezes G. Corta G com G. Então, essa altura, 3R sobre 8. Vamos lá, 3R sobre 8. Essa altura X, vou chamar de X, como é que fica? X nada mais é do que H menos R sobre 4. E por que eu estou descobrindo isso tudo, tá? Vamos lá. Ele quer a distância horizontal. Ou seja, eu vou dividir duas distâncias horizontais. No caso, ele quer essa distância horizontal aqui, ó, que ele percorreu. Eu vou dividir em duas partes. Aqui e aqui. Eu vou... O A eu já consigo descobrir, tá? Fazendo seno. Seno de θ é igual, né, a sobre hipotenusa, que é R. Eu já sei o cosseno, então o seno também já sei. O B vai ser a mesma coisa, vai ser parecido. Quando eu descobrir X, eu vou descobrir essa medida e, portanto, eu vou descobrir esse ângulo alfa. Tá? Vamos lá, é porque são várias etapas, né? H, 3R sobre 8, menos R sobre 4. É a mesma coisa que 3R sobre 8 menos 2R sobre 8. R sobre 8, né? R sobre 8. Esse é o X. Daí, se X R sobre 8, quanto é que vale isso, essa medida que vai ser cateto desse triângulo retângulo? R menos R sobre 8, tá? Que vai ficar 7R sobre 8. Beleza. Aí vamos lá. Tá quase lá, penúltimo passo. Eu preciso do seno. Ó, aqui é 7R sobre 8, aqui vai ser R. Então eu consigo descobrir B. Por Pitágoras ou pelo ângulo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Posso fazer Pitágoras, né? Ó, A
3/4 de R e R. Então, né, A ao quadrado mais 9 R ao quadrado sobre 16 é igual a R ao quadrado. Vamos lá, multiplicando tudo por 16, fica 9R ao quadrado igual a 7R ao quadrado. Então, A é R raiz de 7 sobre 4. E pronto. Esse é o A que eu vou somar com esse B agora. Aqui é R, B e 7R sobre 8. Eu pensei em usar o ângulo, mas tanto faz, né, aqui. Então fica, ó, B ao quadrado mais 49 R ao quadrado sobre 64 igual a R ao quadrado. Multiplicando tudo por 64, 64B ao quadrado, 49 R ao quadrado igual a 64 R ao quadrado. 64B ao quadrado é igual a 64 menos 49. Presta 5, 15. 15R ao quadrado. Então, B, R raiz de 15 sobre 8. Portanto, a distância horizontal, que é A mais B, R raiz de 7 sobre 4, mais R raiz de 15 sobre 8, que é igual a R vezes raiz de 7 sobre 4 mais raiz de 15 sobre 8. Isso aí. Só isso. Básico, básico demais. Um bloco de massa M, 5 kg, está se movendo em um plano horizontal. Um objeto de massa M, 1 kg é solto sobre o bloco, atingindo com uma velocidade vertical de 10 metros por segundo. A velocidade do bloco no mesmo instante é de 2 metros por segundo, do bloco de baixo. O objeto gruda no bloco, a colisão é momentânea, ou seja, muito rápido. Tá? Qual será a velocidade do bloco após a colisão se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal for μ 0,4? Tá? Vamos fazer a figura aqui, né? Parte por parte. Aqui é um instante, né, antes do bloco cair. Aí vai grudar. E aqui é instantaneamente depois. Então, sendo, né, que daqui para cá durou um intervalo de tempo muito pequeno. Beleza. Vou colocar esses dois eixos de referência, x e y, só para a gente se orientar.
YX. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, sabe, né, que impulso, né, é uma força aplicada durante um certo intervalo de tempo. Impulso também é a variação do momento linear, da quantidade de movimento. Vê só. Vamos primeiro fazer o impulso na direção Y. É porque é o seguinte, eu vou aqui atrás de encontrar a força média. Tá? De encontrar a força média, por quê? Essa colisão ela foi variável. Porque conforme o bloco ele vai encostando no outro, a força de contato, né, ela vai aumentando. Que nem o caso da bolinha que quica no chão, né? A força de contato ela é variável, mas a gente pode trocar por uma força média que tem o mesmo resultado. Bom, primeiro vamos fazer um impulso aqui na direção Y. Então o que é que a gente tem? Ó? Só para entender melhor. Eu tenho um bloco, esse de cima, vindo com uma velocidade V1. E vai bater e vai ficar aqui na superfície, como se estivesse batendo no chão. Bom, nesse momento, ele pergunta, né, qual será a velocidade do bloco após a colisão, se o coeficiente de atrito, enfim. Beleza, a partir do momento que ele toca, eu tenho o peso e a força de contato. Tá? Como é que eu encontro essa força de contato nessa colisão? Eu não posso dizer que é igual ao peso. Eu posso dizer que é igual ao peso se o bloco já tivesse parado. Depois se iguala, beleza? Mas durante a colisão não é igual ao peso. Isso que é importante entender. Como eu falei, é igual ao caso da bolinha que quica no chão, né? Tem lá na aula de colisão. A força de contato, ela varia mais ou menos assim. A força de contato durante a colisão. Ela aumenta, atinge o valor máximo. Nesse caso aqui seria da bolinha que quica, né? Mas enfim, é variável. E como é que a gente encontra, nesse caso, a força média? No caso, a força que é constante e que tem o mesmo efeito. Uma força hipotética aí. É só fazer isso aqui, ó. O impulso na direção Y. Impulso é a força na direção Y vezes o intervalo de tempo. Tá? Nesse caso, que é igual à variação da quantidade de movimento na direção Y. Ó, nesse caso, vamos fazer em módulo, tá? Eu quero em módulo. Bom, a força na direção Y, que vai alterar a quantidade de movimento do bloco, é a normal. Então, normal vezes intervalo de tempo, que é o tempo de duração, né, da colisão, é igual a... Bom, variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final é zero, porque está no repouso, né? Menos a inicial. Que nesse caso seria menos MV1. Eu poderia até tirar o módulo. Por que fica menos? O negativo aqui, tá? É porque eu coloquei o
o sentido positivo para cima, então como tá para baixo, então fica negativo, né? Enfim, então normal vezes intervalo de tempo é igual a mv1. Então N igual a mv1 é a força de contato, vai ser o valor da força de contato que o bloco tem durante a colisão, tá? Bom, durante esse contato, esse contato, o bloco Mzinho vai estar fazendo mais força, né? Vai estar pressionando o bloco de baixo, o que vai alterar a força de atrito, porque vai estar pressionando mais, né? Então vai ter mais força de contato entre o bloco maior e o chão que tem atrito. Bom, vamos lá. Durante a colisão, quais são as forças que vai estar atuando no bloco de massa Mzão? Vai ter a força de contato, né, que o bloco de cima faz. Vai ter R, que é a força de contato, eu vou chamar R a força de contato, né, entre o bloco maior e o chão. Vai ter o peso dele, ok? E vai ter a força de atrito. Bom, daqui a gente tem, existe o equilíbrio na vertical. Então, N mais mg é igual a força de contato, tá certo? E força de atrito vai ser igual a força de contato vezes coeficiente. Ou seja, e N, quem é a força de contato? Esse valor. Então, essa é a força de atrito, o valor da força de atrito, beleza? Que atua. Bom, e por que é que eu encontrei tudo isso? Ele quer saber a velocidade que isso vai ter após a colisão do bloco menor. Eu tive que encontrar esse valor de força porque elas vão alterar o movimento do sistema. Vê. Eu tenho aqui o sistema no início, tá? Durante,
isso aqui durante a colisão e bem após a colisão. Tá? Aliás, podemos dizer que seria, quando começa a colisão, né? E quando termina. Quando começa, esse cara tá com a velocidade V2. E quando termina, vamos dizer que seja uma velocidade V, que é o que eu quero encontrar. Como tem força externa, tá? Então a gente não pode usar simplesmente a conservação assim, porque tem força externa, né? Tipo o atrito. E a colisão do bloco influencia na força de atrito, então por isso eu tive que encontrar esses valores. Ó. Então vai ter aqui a força de atrito. Bom, um detalhe, né? Após a colisão, tá? Esse camarada aqui vai ter a mesma velocidade V que o bloco de baixo. Tá? Vamos lá, isso vai incluir aqui na conta. Ó, daqui para cá passou certo intervalo de tempo. Então, vamos ao teorema do impulso novamente. O impulso aqui na direção x vai ser igual a força na direção x vezes intervalo de tempo, né? Vezes não, igual a variação da quantidade de movimento na direção x, tá? Bom, vamos fazer em módulo, beleza? Fazer em módulo. Qual é a força que está atuando aqui no sistema que está na horizontal? A força de atrito. Então fica F vezes o intervalo de tempo em que atuou a força de atrito, e esse é o mesmo intervalo de tempo de duração da colisão. Tá? Esse é o mesmo intervalo de tempo. Variação, né, do movimento na direção x vai ser valor final, ou seja, m mais m vezes v, porque os dois têm a mesma velocidade, né, na horizontal, menos a quantidade de movimento na direção x inicial, que nesse caso é apenas mv2. Por quê? Porque o bloco ele começou a grudar aqui. Então, inicialmente aqui ele só tinha o movimento vertical, tá? Depois que começa aqui e termina aqui, é que ele vai ter velocidade horizontal, tá? Então essa é a equação que a gente vai resolver. Força de atrito, ó, encontramos mv1 sobre intervalo de tempo mais m vezes g vezes coeficiente de atrito vezes o intervalo de tempo, né?
igual a soma M mais M vezes V menos Mzão vezes V2. Pronto. Daqui eu tenho que encontrar esse V. Tá? Bom. Ah, pera aí, eu tirei o módulo, né? Por incrível que pareça, eu vou ter que continuar com o módulo. Até porque... Deixa eu ver se eu faço isso. Porque é o seguinte. Esse valor... Aliás, esse valor é menor do que esse aqui. Porque teve o atrito, né? O atrito, ele remove velocidade. Então, a quantidade de movimento no fim é menor do que no início, tá? Então, por isso eu vou manter o módulo aqui. Eu vou fazer distributiva com intervalo de tempo. Então, fica... Acontece que esse intervalo de tempo ele é um valor muito pequeno, tá? Esse intervalo de tempo é um valor muito pequeno. Tá, tudo bem. Aqui corta. Mas se você olhar no início, né? A colisão é momentânea, então intervalo de tempo muito curto nessa colisão, muito curto. Então, pelo fato do intervalo de tempo ser muito pequeno, e eu tinha falado isso no início, eu posso fazer isso aqui, ó. Aproximar isso para zero, tá? Então fica M V1 vezes coeficiente igual a módulo de M mais M vezes V menos Mzão V2. Pronto, todos os valores agora eu tenho. Todos os valores aqui eu tenho, só não tenho a velocidade. Como é que resolve uma equação modular? Lembrando, né, que módulo de x igual a A. Então, x é igual a A. Ou, né, x igual a menos A. Então, aqui eu vou ter o seguinte. M mais M. V menos Mzão V2 igual a M V1 vezes o coeficiente. Ou M mais M V menos Mzão V2 menos M V1 vezes o coeficiente. Era necessário isso? Talvez sim, talvez não. Porque, como eu tinha falado, né? Se você lembrar que esse é menor que esse, talvez trocando os sinais ali, já sai o resultado final correto, né? Mas vamos lá. Então, V pode ser igual a MV1 vezes o coeficiente, mais, aliás, mais MV2 sobre soma das massas, ou a velocidade final pode ser igual a MV2 menos M V1 vezes o coeficiente sobre a soma das massas. Acontece que
a gente resolver isso aqui, vai dar um resultado. Tá, eu vou fazer, tá? E aí eu vou dar um tempo para que você pense no que é que está errado nessa resposta. O que é que não pode ser? Por que é que não pode ser ela? Qual a justificativa? Vamos lá. Aqui tá, ó. Deixa eu lembrar dos valores, ó. M1, M 4, V1 é 10, V1 é 2, V2 é 2, coeficiente 0,4, pronto. Vamos lá. Fica então, ó, 1, V1 é 10, vezes 0,4, mais M 5, vezes V2, que é 2. Sobre a soma das massas, que vai dar 5 mais 1, 6. Bom, aqui vai dar 4 mais 10, 14 sobre 6, que é igual a 7 sobre 3. Enfim. O que é que não pode ser essa resposta? Porque isso é maior que 2. Isso é maior. 7 sobre 3 é maior que 2, tá? Um pouco maior que 2. E não pode ser por quê? O bloco ele está vindo com 2 metros por segundo, a velocidade. Cai um bloco, tem atrito, como é que ele vai ganhar velocidade? Diminui, né? Então, não pode ser porque, justamente, não pode ser maior. Agora aqui é 5 vezes 2, 10, menos isso aqui, que é 4, sobre 6. Fica, então, 6 sobre 6. Portanto, a velocidade final do conjunto é 1 metro por segundo. Tá? Então, teve esses vários passos aqui, justamente porque tem atrito, tá? Então, recapitulando, eu encontrei a força de contato que o bloco exerce durante a colisão. Nesse caso, é a força média. Vamos assumir então que essa força de contato atuou de forma constante durante a colisão. Então, durante a colisão, houve essa força de contato constante, tá? Que, como eu falei, na realidade não é porque é variável, mas isso é a força média constante. Então, durante essa colisão atuou essa força de contato, então durante essa colisão atuou essa força de atrito no sistema, tá? E daí, pronto, temos a força de atrito, e daí durante a colisão a gente faz o teorema do impulso, pois assumindo que essa força de contato foi constante, a força de atrito também foi constante. Então, essa força de atrito constante atuou durante a colisão, tá? E tivemos aqui a conservação, a alteração na quantidade de movimento devido ao impulso, que é devido à força de atrito, né, que atuou durante um certo intervalo de tempo, nos dois blocos, né? E daí a gente fez o teorema do impulso para, enfim, por fim, encontrar a velocidade final, beleza? Questão show de bola. Moeda em um toca-discos. Uma moeda é colocada sobre um prato de toca-discos, a uma distância r 10 cm do centro. O coeficiente de atrito estático entre a moeda e o toca-disco é μ 0,05. O toca-disco, que está inicialmente em repouso, começa a girar com uma aceleração angular constante de 2, nesse caso seria 2 radianos por segundo ao quadrado. Quanto tempo decorre antes que a moeda escorregue no toca-disco? Tá? Essa questão já
Já apareceu antes aí numa lista. Inclusive na EFON. Vamos lá. Aqui é o, vamos supor, aqui é o centro do toca-disco. E a moeda está aqui, tá? O disco continua, beleza? Mas eu vou fazer a circunferência em que a moeda se encontra. R, né, que é 10 centímetros. Beleza. V. O disco ele vai começar a girar, partindo do repouso. Vai começar a ganhar velocidade angular. Tá, em certo momento, ele vai ter uma velocidade angular ômega. Duas forças atuam, tá? Primeiro, a força centrífuga que tá, vai ficar puxando a moeda para fora, cuja intensidade é m, a velocidade angular ao quadrado, vezes r, né? Sendo um pouco mais direto aqui. E também uma força inercial, tá? Devido à aceleração tangencial que a moeda vai ter. Então a intensidade da força vai ser m vezes a aceleração tangencial, né? No caso, assumindo um referencial sobre o disco que está girando. Bom, a soma dessas duas forças vai dar uma força resultante, tá? Então, a força resultante tá para cá, nessa direção, que é a soma das duas, tá? Mas o que impede o movimento é uma força de atrito que se opõe a essa força resultante. Então, a gente vai ter uma força de atrito que se opõe a essa força resultante dessas duas forças, tá? Bom, então, obviamente, essa força resultante, para começar a deslizar, essa força resultante tem que ser igual ou maior que essa força de atrito. Mas primeiro vamos resolver a parte cinemática. Veja. Eu tenho que encontrar a velocidade angular que o disco tem nesse momento, beleza? E a aceleração tangencial. Bom, vamos lembrar que a aceleração, nesse caso tangencial, é a variação da velocidade linear pelo intervalo de tempo, tá? Então, a variação de velocidade, aceleração vezes o intervalo de tempo. E que velocidade em cinemática angular é velocidade angular vezes o raio. Uma variação da velocidade é devido, linear, nesse caso vai ser devido a uma variação da velocidade angular, tá? Igualando, tá? Que as variações vão ser a mesma, eu tô me referindo à mesma velocidade, igualando eu tenho que variação da velocidade angular vezes o raio é igual a aceleração linear, tá? Tangencial. Vou colocar aqui tangencial. Bom, se eu dividir velocidade angular pelo intervalo de tempo, eu tenho quanto a velocidade angular variou pelo intervalo de tempo. Como foi de forma constante, essa variação é constante, que é a aceleração angular, tá? Então, a aceleração tangencial linear é igual ao quê? A aceleração angular vezes o raio. Beleza? E lembra aí que velocidade angular
é a aceleração angular vezes o intervalo de tempo, tá? É como se fosse velocidade, né? Vezes a aceleração vezes o intervalo. É igual a aceleração vezes o intervalo de tempo. Agora, trocando para grandezas angulares, a gente vai ter isso aqui. Então, vamos guardar, né? Essas duas informações. Agora, bora para a parte dinâmica. Bom, para haver deslizamento, né? A força resultante tem que ser maior ou igual que a força de atrito. Força resultante, raiz quadrada de massa vezes aceleração tangencial ao quadrado, mais massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Isso maior ou igual que a força de atrito, que é coeficiente vezes o peso. Elevando tudo ao quadrado, vamos ter m ao quadrado, aceleração tangencial ao quadrado, mais m ao quadrado, velocidade angular quarta, r ao quadrado, maior ou igual que coeficiente ao quadrado, massa ao quadrado, g ao quadrado. Corta m ao quadrado. A aceleração tangencial é isso aqui. Velocidade angular, em função da aceleração e do tempo, porque eu quero descobrir em quanto tempo ele vai ter essa velocidade angular que vai causar o deslizamento, ou seja, isso aqui. Então, aceleração tangencial, beta r ao quadrado, mais beta, intervalo de tempo, a quarta, r ao quadrado, maior ou igual que coeficiente ao quadrado, g ao quadrado. Pronto, agora é só substituir, tá? Tipo, eu posso encontrar uma expressão, manipular aqui para encontrar, mas também posso já substituir, tá? Porque eu quero encontrar ΔT e o resto eu tenho. Tá, bora manipular um pouco aqui, tá? Mexer um pouco nessa equação para resolver. Então fica beta ao quadrado, r ao quadrado, mais eu vou botar igual, tá? Porque é a partir desse valor que começa. Passa para o outro lado. Eu posso dividir por b a quarta, r ao quadrado, né? Mi ao quadrado, g ao quadrado, dividido por beta quarta, r ao quadrado, menos beta ao quadrado, r ao quadrado, sobre beta quarta, r ao quadrado. Tá, isso aqui, né? Pelo menos isso. Então, intervalo de tempo a quarta é igual a mi g beta ao quadrado r ao quadrado menos 1 sobre beta ao quadrado. Ok? Vamos lá, agora é só resolver. Bom, resolvendo, tá?
Agora, quanto à matemática, é só trocar aqui o R por metro e o resto das unidades corretas, você vai encontrar o seguinte, tá? Que o intervalo de tempo, raiz quarta de 21 sobre 2. Tá? Isso dá aproximadamente 1,07 segundos. Beleza? Esferas em queda com arrasto do ar. Uma pequena esfera sólida de massa m 8 kg é colocada dentro de uma esfera oca rígida de massa m 8 kg, massas iguais. A esfera oca é então solta de uma grande altura. O arrasto do ar é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, de acordo com isso aqui. Se a velocidade e a força são medidas em metros por segundo e em Newton, um detalhe, né? Era para Newton ser com N minúsculo, porque se refere à unidade. Respectivamente, então K igual a 0,1. Desenhe um gráfico que representa a força exercida pela pequena esfera sobre a esfera oca em função da velocidade. Use G 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Eu tenho a esfera oca maior, a esfera oca menor. Espera aí. Vou fazer menor aqui. Tem a esfera maior. Tem a esfera maior, tá? Esfera oca e a esfera aqui menor, beleza? Dentro. Bom, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Primeiro, da maior. Durante a queda, quais são as forças que atuam? Tem o peso, tem a força de resistência do ar e tem a força de contato, beleza? Que é a força de contato que a esfera de dentro faz. Bom, vai cair com uma aceleração G, aceleração A. Beleza. Esse é o diagrama de corpo livre da esfera oca. E da esfera interna? Como é que fica? Bom, para ela tem o peso, a força de contato e só, que ela recebe. Como ela está dentro, ela não recebe, né, a resistência do ar. E ela, para a gente que está de fora, vai estar vendo ela cair junto com a esfera oca. Então, as duas caem com a mesma aceleração A. Então, como é que fica o diagrama de corpo livre para essas duas? Bom, eu vou ter... Aliás, a segunda lei de Newton para esfera maior, para a interna. Então, para a externa fica mg mais n menos a força de resistência, que é kV ao quadrado, igual a massa vezes a aceleração. Para a interna, peso menos força de contato igual a massa vezes a aceleração. Vou somar membro a membro. Se fizer isso, vou anular aqui. E vou ter G M mais M menos KV ao quadrado igual a A vezes M mais M. Se eu dividir tudo por essa soma das massas, eu vou ter G menos KV ao quadrado sobre M mais M igual a A. Essa expressão me diz como a aceleração se comporta em função da velocidade. Veja que conforme a velocidade aumenta, a aceleração vai diminuir. Daqui a pouco a gente volta com isso. Mas eu tenho aceleração. O que ele pede é a força de contato. Ou seja, vamos substituir aqui. N vai ser igual a M G mais A. Tá certo? E quem é A? A é essa expressão. Em função da velocidade. Então fica M G menos A. Quase R. Então fica G
menos A. E quem é A? G menos KV ao quadrado, soma das massas, certo? Ou seja, quando coisa essa aqui vai anular, né? Esse aqui vai ficar positivo, então fica M KV ao quadrado sobre soma das massas. Como as massas são iguais, né? Então é a mesma coisa que M KV ao quadrado. Como M é igual a M, isso é a mesma coisa que 2M, corta. Portanto, a força normal é igual a K sobre 2V ao quadrado. O gráfico, né? Função do segundo grau. A parábola. Com V começando em 0. Ó. Para V igual a 0, N igual a 0. Mas vai crescer de acordo com a parábola. Tá? É uma parábola. Mas tem algo interessante aqui. Como eu falei, a aceleração ela diminui conforme aumenta a velocidade. Em algum momento vai se estabilizar e a bola ela vai descer com velocidade constante, tá? Porque vai acelerar, mas depois fica constante. Aliás, ela já começa diminuindo, porque para V igual a 0, ou seja, no início, isso aqui tudo é 0. Então, aceleração é igual a aceleração da gravidade. Conforme ganha velocidade, esse valor aumenta e retira de G igual a 10. Então, conforme cai, a velocidade aumenta, então diminui, tá? Enfim. Então, vamos supor, qual é a velocidade máxima que atinge? Ó. Posso dizer o seguinte, ó. A partir de certo instante, a velocidade será constante. Ou seja, velocidade constante significa que não há variação de velocidade. Então, a aceleração é 0, tá? Cadê? Vamos aqui, ó. Então, G, M, mais M menos K, V ao quadrado igual a igual a 0, né? Então, KV ao quadrado, G, M mais M, K é 0,1 vezes V ao quadrado, 10 vezes 8 mais 8, 16. Isso dá 1.600, tá? Tudo. Então, V, a velocidade máxima é de 40 metros por segundo, beleza? Bom, e quando a velocidade máxima for 440, o que é que acontece com a força de contato? Força de contato, que é K, 0,1 sobre 2, vezes V ao quadrado, que é 1.600, 800 dividido por 10, 80, beleza? Então, a força normal se estabiliza em 80 newtons, beleza? Então, se a velocidade se estabiliza em 40 metros por segundo, a força de contato, que depende da velocidade, se estabiliza em 80, tá? Show de bola!